Desde os tempos mais antigos, a humanidade é fascinada pela Lua. E a influência dela não se limita apenas às marés, mas ela também pode ser percebida no crescimento das plantas e até nas nossas emoções. Então, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre como as fases da Lua impactam as plantas, quais as partes das plantas são mais beneficiadas em cada fase, como isso se relaciona com as nossas emoções e sentimentos, e também como a gente pode utilizar essas plantas no nosso dia a dia para fazer essa conexão entre as fases da Lua e as nossas fases pessoais. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre ela, a maravilhosa Lua. Bom, desde os tempos mais remotos, a gente sabe que o ser humano sempre teve um fascínio pela Lua, sempre teve uma admiração por esse astro, e cientificamente a gente sabe que a Lua ela exerce uma força gravitacional sobre a Terra, fazendo com que hajam as marés alta e baixa. Mas além disso, pela observação, pelo conhecimento empírico, os nossos antepassados, aqueles que plantavam, cultivavam a terra, sempre observavam que a Lua ela tinha influência também sobre o crescimento das plantas. E se você perguntar para um agricultor, uma pessoa de mais idade, que cultivou a terra, que aprendeu na prática mesmo, e perguntar para ele se a Lua exerce alguma influência sobre a colheita, sobre as plantas, ele com certeza vai te dizer que sim, que dependendo da lua que você plantar, ou que você colher, você vai ter resultados diferentes. Então, embora isso não tenha sido ainda provado cientificamente, a gente sabe que esse conhecimento ele é empírico, ele é adquirido conforme a prática das pessoas lidando com as plantas, lidando com a terra. E por que será que a gente observa esses fenômenos? Bom, existe uma teoria de que, da mesma forma que a Lua influencia a subida e descida das marés, ela também influencia a subida e descida da seiva, que é o líquido vital que existe nas plantas. E as plantas elas podem conter até 90% de água na sua composição. Então essa influência seria bem grande. E da mesma forma, nós seres humanos somos compostos por cerca de 60 a 70% de água. Então a gente espera ou imagina que essa mesma influência seja exercida sobre os nossos próprios corpos, fazendo com que haja uma influência nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e até mesmo nos nossos hormônios. Inclusive, já existem alguns estudos científicos que comprovaram que realmente existe uma influência nas fases da Lua com o nosso sono e com a produção da melatonina, que é o hormônio do nosso sono. Uma outra forma que a gente também observa a influência da Lua é na menstruação em nós mulheres. E sim, algumas mulheres que observam o seu ciclo, que não fazem uso de anticoncepcionais, contraceptivos hormonais, elas geralmente observam que há uma sincronização do seu ciclo menstrual, com a descida do sangue menstrual, com as fases da Lua. Bom, mas bora lá então entender como cada fase da Lua influencia nas plantas e como isso se reflete nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e nas nossas fases pessoais. Começando então pela lua nova, que é a fase escura da lua, quando ela não está refletindo a luz do sol, ela não está sendo visível no céu à noite. Então essa fase significa uma renovação, o início de um novo ciclo. Então é uma fase de introspecção tanto para as plantas quanto para nós. E bom, então esse novo início de ciclo, ele se reflete normalmente em desejo de mudança em nós, É um momento onde a gente para olhar os nossos objetivos, as nossas metas para esse novo ciclo, mesmo que inconscientemente. Então é um bom momento para a gente refletir naquilo que a gente deseja alcançar para os próximos dias, os próximos meses, às vezes até o planejamento mais longo, para os próximos anos da nossa vida. E bom, como que isso se reflete nas plantas então? Nesse período, a seiva está mais concentrada nas sementes. Isso indica que a terra está mais receptiva também para essas sementes, fazendo com que elas germinem com mais facilidade. Então, na agricultura, geralmente é o período onde se plantam as sementes, mas também onde se colhem as sementes, que é as sementes que a gente costuma utilizar na nossa alimentação. Então, essa fase ela é mais propícia para o plantio e para a colheita dessas sementes, mas calma que se você, assim como eu, não tem como colher sementes aí na tua horta, no teu jardim, ou se você nem tem horta nem jardim, e no final do vídeo eu vou dar dicas de como a gente pode incluir essas plantas no nosso dia a dia, como que a gente pode utilizar a energia dessas plantas para trazer benefícios aí para a nossa vida e para as nossas diferentes fases também. E também vou dar exemplos de plantas que são melhores de serem consumidas, utilizadas em cada fase da lua. E bom, indo agora para a lua crescente, que é a fase onde a lua volta a começar a refletir a luz do sol novamente e mostrar aquilo que estava oculto. Então, à medida que a lua começa a refletir esse crescimento, as plantas também experimentam uma crescente dessa seiva, uma subida dessa seiva, trazendo mais energia, mais vitalidade para as folhas e proporcionando um crescimento mais acelerado nas plantas também.
Então esse é o momento de cuidar, de nutrir essas plantas, de adubar elas na agricultura e também de fazer a colheita dessas folhas, de ervas aromáticas, enfim, de todas essas plantas que a gente utiliza mais as folhas mesmo, porque como essa seiva vai estar mais concentrada nessas partes, elas vão ser mais nutritivas, mais aromáticas e mais saborosas também. E para nós, essa lua crescente, ela também vai ser um momento de nutrição dos nossos projetos, dos nossos sonhos, que a gente cuide deles para que eles cresçam e que a gente consiga realmente obter aqueles desejos, aquelas metas que a gente plantou lá na lua nova. Então essa é a fase de investir nesse crescimento. E depois da lua crescente, a gente tem a lua cheia, que simboliza esse ápice do ciclo lunar. Nas plantas, isso simboliza que a seiva ela vai estar mais concentrada nas flores e nos frutos, sendo o momento ideal de fazer a colheita dessas partes, porque essas flores e esses frutos vão estar muito mais saborosos, aromáticos e prontos para a colheita. E da mesma forma, nós também podemos experimentar um pico de energia durante a lua cheia, né? Esse momento de realmente colher os resultados de tudo aquilo que a gente plantou, que a gente alimentou, que a gente fez crescer durante a lua nova e a lua crescente. E agora, no momento da lua cheia, é o momento de colher esses resultados. Nessa fase da lua, a gente também pode experimentar uma intensificação nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, sejam eles de alegria, de satisfação ou até mesmo de ansiedade e depressão. Então tudo vai depender do nosso estado interno e daquilo que a gente vai estar colhendo nesse momento. Então é um período de plenitude, de manifestação e de prosperidade. Então se a gente fosse comparar as fases da lua com as estações do ano, a lua cheia seria como o verão, que é esse período de plenitude e de ápice. E em seguida, então, a gente tem a lua minguante, que é uma fase de recolhimento, de descanso, onde a seiva vai voltando para as raízes e aí as plantas realmente experimentam esse período de repouso e de descanso. Então, geralmente na agricultura se costuma podar, fazer a poda das plantas, eliminar aquilo que já não serve mais para a planta, porque daí dessa forma ela não vai sentir tanto essa poda, porque a sua energia vai estar mais concentrada nas raízes mesmo. E também é uma excelente fase para a gente colher raízes, né, bulbos, tubérculos. E em nós, isso pode se refletir também como um momento de introspecção, né? Em a gente buscar as nossas raízes, aquilo que nos alimenta, e também fazer essa poda, de deixar ir aquilo que não serve mais para a gente. Então é um excelente momento para a gente descansar, se recuperar e se preparar para um novo ciclo que vai começar. Então agora que tu já sabe como as fases da lua interferem nas nossas emoções e nas nossas fases, me conta aqui se tu já experimentou, se tu já observou alguma influência dessas fases na tua vida pessoal. Bom, e como que a gente pode, então, aproveitar todas essas energias lunares e a influência que elas têm nas plantas para trazer mais vitalidade, mais energia e sincronizar com as nossas fases, com os nossos ciclos pessoais também? Eu vou te dar agora 3 opções de como incluir essas plantas no teu dia a dia de forma bem fácil. Bom, a primeira delas é bem óbvia, né? É utilizar essas plantas na nossa alimentação. Então, escolher essas partes de plantas que vão ser mais beneficiadas em cada fase da lua para colocar elas de forma mais abundante na tua alimentação. A segunda forma também é bem simples, é preparar chás dessas partes das plantas que são mais beneficiadas pelas fases da lua. Depois eu vou citar opções aí que vocês podem utilizar também. E a última forma, mas não menos importante e que eu sempre indico aqui no canal, é os escaldapés. Bom, os escaldapés são excelentes para várias coisas. Eu tenho inclusive um vídeo que eu falo tudo sobre escaldapés, como eles funcionam, por que eles funcionam, como fazer um escaldapés de qualidade, que vai trazer muitos benefícios. Vou deixar ele linkado aqui nos cards, na descrição do vídeo também. Então, são essas 3 formas que eu mais indico. Os escaldapés, na minha opinião, são os que mais vão trazer benefícios energéticos. A prática do escaldapés por si só ela já traz muitos benefícios, mas quando a gente inclui plantas com a intenção, né, intencionalizadas nessa prática, ela traz ainda mais benefícios. E claro que existem várias outras formas da gente utilizar as plantas. Eu não vou citar todas aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas aqui no meu canal eu sempre falo sobre plantas, eu tenho playlist dedicada ao estudo de plantas, estudo aprofundado de cada planta. Eu tenho vídeos sobre cosméticos naturais, sobre como fazer extratos de plantas. Então, se tu gosta desses assuntos, eu vou te convidar para se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu estou trazendo vídeos novos. Então, vamos para as minhas indicações de plantas para vocês utilizarem na alimentação, em escaldapés e em chás. Então, na lua nova, a gente vai priorizar as sementes. Na nossa alimentação, a gente pode incluir sementes de abóbora, de girassol, de linhaça, chia e também a erva doce, que é uma erva aromática, que tem esse aroma também concentrado nas sementes. Então, essas sementes a gente pode usar para fazer chá
e também para fazer escaldapés. Já na lua crescente, a gente vai priorizar então as folhas. Então a gente pode preparar saladas verdes, também utilizar os temperos como a sálvia, o alecrim e o louro, que também são plantas aromáticas que podem ser utilizadas em chás e também em escaldapés. Na lua cheia, a gente prioriza frutos e flores. Então, todas as frutas, como as laranjas, as maçãs, goiabas, bananas, mas também algumas flores, né, como a camomila e a lavanda, que também podem ser utilizadas para fazer chás e escaldapés. Na lua minguante, a gente prioriza as raízes, então na nossa alimentação a gente pode incluir batata, aipim, a cúrcuma como tempero, e para preparar chás e escaldapés a gente pode utilizar o gengibre e também o vetiver, que é um óleo essencial extraído de raízes. Bom, pessoal, então espero que esse vídeo tenha sido útil e possa trazer essa conexão entre as nossas fases, os nossos ciclos altos e baixos, com essas fases na natureza também, que a gente pode observar nas plantas e também na lua. E toda vez que a gente olhe para a lua ou para uma planta, a gente possa lembrar que nós estamos todos conectados e cada um de nós está vivendo a sua fase, o seu ciclo de renovação, de nutrição, ou mesmo de recolhimento. Então era isso, se você gostou do vídeo, clica no curtir para me ajudar na divulgação desse conteúdo, se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos que eu vou colocar por aqui, e é isso, a gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço e até mais!